Jesus, amor de Maria, com imensa alegria que estamos aqui no 9º dia de exercícios preliminares preparatórios desses 12 dias de desapego do mundo para a nossa consagração ao tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Guimond de Montfort. Vamos iniciar pedindo o Espírito Santo sobre nós. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, fazei-nos fecundos, através da tua palavra em nossos corações. Amém. Vamos aqui ler a primeira epístola aos Tessalonicenses 1, de 2 a 3. Não cessamos de dar graças a Deus por todos vós e de lembrar-vos em vossas orações. Com efeito diante de Deus, nosso Pai, pensamos continuamente nas obras da vossa fé, nos sacrifícios da vossa caridade e na firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre o olhar de Deus, nosso Pai, sabemos, irmãos amados de Deus, que sois eleitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bonito, né, ele fechar aqui. Sabemos, irmãos amados de Deus, que sois eleitos. E aqui, nessa breve partilha aqui, né, sobre essa meditação dessa palavra, a luz dessa palavra, eu separei aqui um pouquinho de algumas virtudes. Nós estamos falando há 2 dias sobre os mandamentos de Deus, né? Nós estamos aqui há 9 dias buscando esse desapego das coisas do mundo, que é tão necessário para nos adentrarmos na próxima semana, que será o conhecimento sobre nós mesmos, a Jesus Cristo e depois a Nossa Senhora. É uma caminhada, né, de 33 dias preparatórios com a Palavra de Deus, meditação dessa palavra e as orações que São Luís nos pede, de exercícios espirituais. Está tudo aqui, né, no vídeo completo. E hoje nós vamos colocar aqui um pouquinho sobre as 3 principais virtudes, né, as mais importantes, que a igreja chama de teologais, as virtudes teologais, que é a fé, a esperança e o amor. E esse amor nós podemos, né, falar na caridade, que é justamente o que fala aqui, né? Olha que lindo. Pensamos continuamente nas obras da vossa fé, nos sacrifícios da vossa caridade e na firmeza da vossa esperança. É isso que nos pede aqui, essa carta. E aí, que lindo é nós pensarmos, né? Que a fé diz, olha que lindo, que a fé nos diz que Deus nos ama. Ele nos ama incondicionalmente, Ele é o nosso Pai, Deus é bom e Ele quer o melhor para nós. Já, olha só como uma complementa a outra. Agora, já quando a gente fala da esperança, a esperança diz que se Ele é bom, né, Ele é o nosso Pai, Ele não nos deixará faltar nada. Então, muitas vezes que nós estamos preocupados, né, com uma situação realmente difícil e muito pesada para nós, nós nos deparamos aqui com essa ação de graças aqui nessa carta e nós pensamos, é uma virtude que nós devemos pedir primeiramente à luz do Espírito Santo, mas é algo que a gente precisa desenvolver. Virtude nós desenvolvemos como humanos, né? Então a fé é a certeza que nós temos um Pai que é bom e os seus pensamentos são bons, perfeitos e agradáveis. A esperança nos diz que se Ele é bom, Ele é o nosso Pai que nos ama, a gente sabe, a gente tem essa esperança de que Ele não vai deixar nada de mal, né? E Ele vai nos dar a glória eterna, que é o céu, que Ele não vai deixar nós nos perdermos. E para isso Ele vai fazer o que precisa fazer. Eu me emocionei ontem, quando eu peguei uma frase de Santa Teresinha d'Ávila, que falava assim: quanto mais se ilumina o quarto, mais se enxerga a sujeira, né? Santa Teresinha falava, essa Santa Teresinha d'Ávila. E na história que eu li, né, conta que ela pedia para Deus a graça de livrar ela de
de um pecado que ela tinha que não era uma virtude, digamos assim, né? Que ela sabia que aquilo não fazia bem para a vida espiritual dela e não era de Deus. E a resposta que Deus colocou no coração dela é que Deus não ia curar ela daquilo, porque era naquilo, olha que forte, naquilo que ela permanecia em Deus, que a alma dela não se perdia. Por ela buscar a vida em santidade, através daquele pecado, para se entender que é um pecado da personalidade, assim, né? Digamos que nós vamos falar aqui do temperamento dela. Ela pedia essa graça para Deus curar, tirar dela. Mas a resposta que veio no coração dela, não, eu não vou tirar de você, porque é justamente aí que faz você se aproximar de mim. Então, uma vez na nossa romaria, uma das primeiras romarias a primeira romaria que eu fiz, o padre Romero lá na hora, ele falou assim, qual é o BO que Deus te deu, né? Para te trazer aqui para ele. Ele falou, BO, boa oportunidade. Qual é o desafio, né? O sofrimento, a dor, aquilo que te machuca verdadeiramente, que te faz ficar mais próximo de Deus. Então, muitas vezes, né? A esperança, aqui que nós estamos falando, a fé, a esperança e o amor, são virtudes que nós devemos buscar a luz do Espírito Santo, mas é algo que nós temos que trabalhar em nós. Então, essa esperança que tudo, né, suporta, tudo espera, tudo alcança, é saber que se nós temos fé, que é um Deus que é bom, é nosso Pai, a esperança nos move, né, a acreditar que Deus quer o melhor para nós. E o amor, olha que lindo, o amor, que é uma outra virtude, é a nossa resposta a Deus. Deus é tão bom, a gente tem tanta esperança em Deus, que nós retribuímos em amor a Ele, a Deus primeiramente, que é isso que Ele nos pede no primeiro mandamento, e depois amor ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Então, se nós temos fé, que acredita naquilo que a gente não vê, porque nós acreditamos que Deus é o nosso Pai, e nós o amamos, nós temos a esperança de que tudo tem a permissão de Deus e há um tempo certo para todas as coisas, e nós retribuímos com a terceira virtude, que é a mais importante também, né, se a gente for pensar, que é o amor a Deus e amor ao próximo. Olha que lindo essas virtudes teologais, que é uma gratidão, né, que nós vamos retribuir a Deus com amor. E o amor com caridade, né, a caridade ao próximo. E aí, eu trouxe aqui rapidamente, que o nosso tempo é curto, mas eu trouxe os 4 temperamentos para a gente iluminar um pouquinho. Porque muitas vezes nos custa muito viver virtudes por conta de alguns temperamentos que nós temos no ímpeto da nossa alma, né? É algo que a gente reage assim muitas vezes. E a gente precisa conhecer esses temperamentos, porque nenhum temperamento é todo bom ou todo ruim. O temperamento, ele tem as virtudes também nele. Então, que a gente possa usar esse caminho de conhecer os nossos temperamentos para buscar sermos santos. Olha só que lindo. Eu trouxe o primeiro temperamento aqui, que é o colérico. O colérico, sabemos que tem a tendência ao orgulho, tá? Se ira com facilidade. É uma pessoa assim mais explosiva, né? É puro sangue, né? Não tá no sangue ali. O sangue é... Então, a definição desse colérico por natureza é uma energia. Essa pessoa tem muita energia. Ela vai e faz acontecer. E ela é colérica, né? Então, olha que lindo. Quando nós pensamos no santo São Paulo, né? Aqui, que nós tanto lemos sobre a carta de São Paulo. Se nós contemplarmos as cartas dele sempre eram muito fortes. E ele era colérico, era a principal característica dele. E ele era um colérico intenso, apaixonado. Ele usou, né, essa força que ele tinha, que muitas vezes poderia ser negativo, ele usou para morrer de paixão por Jesus Cristo, né? Que a gente sabe. São Francisco Sales, a história conta que depois que ele faleceu, ele era colérico, né? Só que ele era conhecido como o santo da doçura. Mas na mesa da escrivaninha dele era cheio de arranhado, de unha. Porque ele tinha tanta ira para não maltratar o outro, ele ficava se maltratando ali embaixo da mesa, arranhando. E ele é conhecido como o santo da doçura, então ele era colérico.
Então essa intensidade ele usou para o bem, né? Então qual é a virtude? É uma pessoa colérica, uma pessoa que tem perseverança para lutar por uma causa, não foge de uma luta, se entrega essa energia pode se frutificar em amor, né? São Paulo, que a gente estuda, era um fariseu, né? Então, ele tem essa tendência ao orgulho, sim, mas se trabalhado, como São Paulo, que era fariseu e era colérico, quando trabalhado, a virtude dele foi esse amor intenso, essa entrega verdadeira a Jesus Cristo. Olha que forte. Esse é o primeiro. O segundo, que é o que mais o povo brinca, assim, eu pelo menos que eu escuto, sanguíneo, né? Que as pessoas falam assim, que o sanguíneo tem a emoção à flor da pele. São aquelas pessoas que são comunicativas, tá sempre sorrindo, acorda feliz, vai dormir feliz, tá sempre comunicativa. Olha o santo, Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ela atraía as pessoas para Deus simplesmente pela sua simpatia. As pessoas viam ela tão simpática que ela já atraía as pessoas para Deus só pela simpatia dela. Olha que lindo. Então, as virtudes dessas pessoas é que elas têm a oratória, elas são boas para arte, para música. Então, imagina isso usado na obra de Deus. São essas pessoas que estão aí, que a gente vê, que abre a boca, todo mundo fala, nossa, né? Que lindo. Atrai pessoas só pela simpatia. Então, imagina, essas pessoas que são emoções à flor da pele, que muitas vezes isso não é só virtude, né? A gente sabe, a gente já vai falar do negativo. Mas quanto essas pessoas podem, só pela simpatia, facilmente atrair um monte de pessoa para Deus. Olha como Deus precisa dessas pessoas na obra, né? De evangelizar, né? E aí o negativo é que essas pessoas, como estão com a emoção à flor da pele, como que eu posso dizer assim, né? Os sentimentos vêm e vão. Então, ao mesmo tempo que ama intensamente, não quer mais, desiste, sabe? Então, isso é sim algo negativo, porque a vida não é assim, né? A gente muitas vezes precisa ter persistência nas coisas. Isso é uma característica que o sanguíneo não tem. Mas olha quantas virtudes o sanguíneo tem, né? E aí não tem uma profundidade. Por exemplo, essas pessoas não têm amizades profundas, amizades assim que são verdadeiras. É difícil essa pessoa ter esse tipo de amizade, porque ela é muito intensa. Então, ao mesmo tempo que ela ama, aí ela já vai odiar. É uma ira que essa pessoa tem muitas vezes, ela não é trabalhada, e ao mesmo tempo ela esquece. Então pensa, não é todo mundo que é maltratado em alguma situação e já daqui uma semana tá tudo bem, recomeça. Não é todo mundo que é assim. Então essas pessoas dificilmente têm amizades profundas por conta disso. Difícil conviver, às vezes, quando essa pessoa não tá trabalhada, né? Difícil conviver com essas pessoas, porque elas falam coisas, elas agem e tal. Mas, ao mesmo tempo, isso na virtude, nossa, atrai, assim, multidões para Deus, né? Então, olha como é intenso. A terceira são os melancólicos. Muitas vezes, as pessoas, não, melancólico é aquela pessoa que fica triste? Não necessariamente. Melancólico é aquela pessoa que fica triste o tempo todo, quando ela está, não está na virtude, né? Quando ela está no negativo. Mas sabe quem era melancólica? Nossa, quando eu escutei, eu fiquei muito emocionada. Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora do amor e da igreja. Ela era melancólica. E a pessoas melancólicas, ela tem algumas características muito delas, né? Que é a facilidade das emoções reverberarem dentro. Então, guarda essas emoções. Tudo que entra na alma dessa pessoa produz algo mais profundo, não é superficial, igual o sanguíneo, né? Não é ira como o colérico. Produz algum sentimento dentro da alma. Então, essas pessoas, elas têm tendências a uma introspecção e a voltar sempre a si próprio. Não ser muito aberta aos sentimentos a todos, sabe? São poucas pessoas que conhecem o que verdadeiramente passa no coração dos melancólicos. E aí, uma qualidade é que os melancólicos têm facilidade para amizades profundas, amizades de uma vida toda. Os melancólicos têm facilidade para isso, porque eles perseveram naquilo que fazem, entendeu? Há uma perseverança diferente dos sanguíneos.
O colérico, ele é muito intenso, uma ira, uma intensidade muito forte. O melancólico, ele já tem uma perseverança naquilo que faz, né? Então, o melancólico precisa aprender a trabalhar seus sentimentos, porque quando alguém o fere, um melancólico, é algo tão profundo, ainda mais se for uma pessoa que ele ama, sabe? Eu me coloco aqui, me exponho aqui como melancólica, assim, porque quantas vezes afetou tão profundamente a minha alma. Eu lembro que uma vez, uma pessoa muito querida, chegou uma informação que essa pessoa tinha falado uma coisa de mim. Nossa, é como se tivesse entrado uma faca no meu peito e rasgado. E aí hoje, com essas emoções trabalhadas, né, que eu busquei ajuda, eu precisei buscar ajuda terapeuta para isso, eu pude entender que era mais sobre a outra pessoa, eu pude entender outras emoções em mim. Então, o melancólico, trabalhando as suas emoções, gente, olha que lindo, colocando luz nas suas emoções, como Santa Teresinha, ela se tornou uma grande psicóloga lá em Lisieux, onde ela tinha, né, a sua vida. Ela tinha facilidade de compreender a dor dos outros, porque ela sentia primeiramente, trabalhava isso nela, sabe? Ela trabalhava essas questões dentro dela, e aí ela conseguia de forma... Os melancólicos conseguem se colocar no lugar do outro com mais facilidade, coisa que os outros não conseguem. Mas não é porque um é melhor, outro pior, é porque eles sentem primeiramente todas essas emoções. Nós sentimos essas emoções. Não é sentir de verbalizar, não, é de introspecção. Então nós precisamos sim, os melancólicos precisam buscar ajuda para sair, né, disso. Então aprender a compreender os outros com as demais, aprende a compreender, tem a capacidade de ensinar as pessoas a amar com profundidade, porque os melancólicos sentem as emoções. Então nós, para Deus, melancólicos, temos assim uma grande missão, porque nós temos essa missão para Deus, olha que lindo, de amar, de ensinar as pessoas a amar, não porque nós somos, né? Não, é porque nós sabemos se colocar no lugar da pessoa e mostrar o que aquela pessoa está sentindo, sabe? Fazer com que as pessoas abram os olhos e vejam por outra perspectiva, igual Santa Teresinha, pela perspectiva do amor. Tem sim uma tendência à tristeza, tá? Temos que nos vigiar quanto a isso, e essa tristeza deve ser iluminada pelo amor. São Paulo diz assim, o amor de Deus, o amor de doação, o amor de Cristo nos impulsiona. São Paulo falou assim, que o amor de Cristo nos impulsiona. E eu sinto muito isso. Quando eu volto, parece que São Paulo falou essa frase, o amor de Cristo nos impulsiona, para os melancólicos. Porque quando eu escuto essa frase, eu olho para Jesus, pelo amor de Jesus, aí eu consigo transformar, sabe? É muito forte assim. Então, durante um tempo que eu busquei entender esses sentimentos em mim mesma, buscar, né? Os melancólicos pegam uma pessoa que ele confia, por isso que é muito bom um diretor espiritual para o melancólico, porque aquela pessoa que ele confia, ele se aprofunda nessas questões da alma e dos sentimentos. E foi isso que eu fiz um tempo da minha vida sem saber. Eu fiz isso na terapia e quanto isso rendeu bons frutos para mim. Então, São Paulo falou, o amor de Cristo nos impulsiona. Ele escreveu para um melancólico, porque eu sinto isso, que olhando para a vida de Cristo na cruz, o amor de Deus por nós é o que me motiva, sabe? A buscar esse amor, verdadeiramente. Não tem outra coisa que me motiva, sabe? Então, por isso que é fácil. Então, o temperamento é um dom de Deus para nós, né? E todos os temperamentos são belos. Ah, faltou um, né? Olha só, esquecendo o principal do meu marido de cima. O fleumático. Sabe aquele desenho da lebre e a tartaruga? Sabe? Então, sabe a tartaruga? Que na perseverança, a lebre se cansa e não vai até o final. A tartaruga, na sua paciência, na sua tranquilidade, vai lá e ganha. Ninguém acredita? Então, esse é o fleumático, né? As paixões, né? São apagadas. Parece que essa pessoa não tem muitas emoções. Parece que ela não tem. Essa ausência de paixões faz essa pessoa perseverar nas coisas. Olha que forte. Então, a virtude dessa pessoa é perseverança, é ser uma pessoa perseverante.
essa pessoa tem vontade de fazer o que é certo. Então você não se preocupa com uma pessoa fleumática, o que ela está fazendo é certo ou errado. Essa pessoa naturalmente se preocupa em fazer o que é certo. Olha que lindo. Olha quem era o santo fleumático, São Tomás de Aquino. Olha só, um mestre professor da igreja, Santa Bernadette do Subiru, desculpa, não sei falar, que é a Bernadette que viu Santa Nossa Senhora lá em Lourdes, Santa Bernadette. Como ela conseguiu viver tanta perseguição e tantas coisas que ela viveu? Ela era fleumática. Isso explica tudo. Quando me contaram que ela era fleumática, eu falei assim, agora faz sentido. Porque a vida dela, nossa, foi muito perturbada. Então ela era uma pessoa perseverante. As pessoas questionavam ela, mas você viu mesmo? Ela, vi. Aí desenharam lá, fizeram uma estátua bem bonita de Nossa Senhora de Lourdes. Ela olhou e falou assim, não é. Tipo assim, não expressava sentimento, não é ela. Essa mulher é bonita, mas não é quem eu vi. Pelo amor de Deus, Bernadette, ela não é. Tipo assim, não esboçava nenhum sentimento. Não é, vocês estão errados, eu sei o que eu vi. Mas, Bernadette, você não viu? Ela falava, eu vi. São pessoas perseverantes e uma vontade de fazer o que é certo. Então, os pais dela falavam, Bernadette, vai atrapalhar a nossa vida, vai prejudicar. Ela falava, mas mãe, pai, eu vi, eu não posso negar, é o que é. Eu acho isso o máximo. E aí, muitas vezes, pode soar como frieza. Quantas vezes eu achei isso? Tendência ao egoísmo. Tem sim, né? Toda temperamento tem uma tendência. Esse tem a tendência ao egoísmo, tá? Mas quando é aterrada pelo ideal, imagina um ideal em Deus. Uma pessoa dessa, fleumática, que não expressa muitas emoções, mas quando é aterrada numa perseverança, numa vontade de fazer o certo, à luz das obras de Deus. Pensa, essa pessoa no mundo. Como essa pessoa pode ser luz no mundo? Né? Essa pessoa aqui precisa ter um ideal na vida. Porque se não tem um ideal na vida, parece que a vida empacou. Eu vivi muito isso na minha vida aqui, que eu estou casada há 14 anos, mas quase 20 anos junto com meu marido. E quando ele entendeu o ideal da vida dele, parece até assim, que é ajudar as pessoas, aliviar a dor das pessoas, é trazer um pouco de saúde e qualidade, né, de vida para as pessoas. Olha, pode ser dia de folga dele, ele pode estar cansado, ele pode estar morto, ele vai com gosto, sabe? Ele faz o que precisa fazer por esse ideal dele. E é bonito que tem uma vontade de fazer o que é certo. É claro, né? Tem muitas coisas aqui para trabalhar, mas assim, essas pessoas... é o que eu sempre falei com meu marido, mas eu não sabia que ele era fleumático antes. Mas ele sempre ouvi isso nele, a facilidade de me trazer para uma paz, sabe? Nos momentos de turbulência, olhar para ele, escutar poucas palavras que ele fala, o jeito dele me trazia paz. Então essas pessoas ajudam as outras pessoas a encontrar a sua paz. Olha que lindo. Então assim, gente, eu me emociono lendo todos, que eu conheço pessoas de todos esses temperamentos. E uns é mais fácil de lidar, outros menos, depende do nosso temperamento também, mas todos os temperamentos são dons de Deus, né? E à luz das virtudes que nós falamos hoje, dessas 3 virtudes, a fé, a esperança e o amor à caridade, nós podemos usar os temperamentos como obras para Deus. Amém? Eu prolonguei um pouquinho nesse vídeo, mas me empolguei aqui, mas é isso. A luz da palavra é um conhecimento um pouco para nos desapegarmos das coisas do mundo e buscarmos, né? Uma vida em Deus. Amém? Então, agora nós vamos para os nossos exercícios espirituais dos 12 dias preliminares de desapego do mundo. Um beijo, até amanhã e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau. Vamos agora iniciar os 12 dias preliminares de exercícios espirituais preparatórios à consagração solene, o método de São Luís Maria Grimond de Montfort. Vamos rezar pelo Espírito Santo e pela Virgem Maria. Vem, Espírito Criador. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai,
enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encher de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que conhecemos o que é reto, e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Estela. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrar-ne nossa mãe, ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiar-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus ao Pai e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Estamos aqui, sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.